A gente pensa que dá para fazer de qualquer maneira. A igreja de Coríntios também estava pensando assim. E naquele tempo achava que estava arrasando, cada um fazendo do seu jeito, da sua maneira e se justificando. Então não estava entendendo o evangelho, estava levando apenas como festa. Mas evangelho também é sacrifício. Amém? É sacrifício. E a Santa Ceia é o momento em da gente ver o sacrifício perfeito. É o momento da gente olhar para aquele que nos amou primeiro. Aquele que a Bíblia diz não poupou por amor de nós o seu próprio Filho. Mas nós não podemos abusar desse amor. Um amor deve ser correspondido, sim ou não? Correspondido. Você acha que foi sacrifício para um pai entregar o seu filho? Você acha que é sacrifício ou não é um pai entregar o seu filho para morrer? Por alguém? Para livrar alguém, para salvar alguém? Você entregaria o seu? Você entregaria? Você não entregaria. Abraão foi o único que teve essa coragem de obedecer a Deus. E Deus disse, não estou pedindo o teu filho, o que eu quero é o teu coração. O que eu quero é ver se o teu coração é reto, se o teu coração é temente. Tu não precisa me dar o teu filho, eu é que vou te dar o meu filho. E ele proveu o cordeiro para nós. Como proveu o cordeiro para Abraão, proveu o cordeiro de Deus que é Jesus para nós. E Jesus veio aqui, desceu da sua glória mais sublime, e desceu ao lugar mais baixo, se despiu da sua glória, diz a Bíblia, para buscar e salvar os que estavam perdidos. Tinha alguém aqui que estava perdido? Foi achado? Você valoriza esse que te achou? Você valoriza esse que desceu da sua glória? Esse que teve coragem de descer da sua majestade e se vestir de um homem mortal para te salvar? Você entende o tamanho do amor dele? Ele viveu 33 anos. Deus se limitou a viver num corpo humano 33 anos por amor de nós. Veja o tamanho do sacrifício. Por isso que a Bíblia diz que o pecado é um só. Um só é o pecado. É o desprezo. É o desprezo do filho, ao filho. É o desprezo a Jesus. É o desprezo ao sacrifício. É o desprezo. É a desvalorização. É a desonra. É o desamor. Onde que a pessoa apenas... eu sou evangélico. Eu sou de Deus. Mas Deus, Ele quer atenção. Porque Ele deseja fazer que a nossa vida seja organizada. Que a nossa vida não seja uma bagunça. Quando Ele me achou, minha vida era uma bagunça. Ainda tem alguma coisa bagunçada? Ainda tem. Mas está sendo ajustado cada dia. Porque a gente tem que dar importância àquilo que verdadeiramente é importante. E a coisa mais importante nessa vida é aquela que as pessoas vão valorizar quando muitas vezes for tarde demais. Quando ela estiver fechando os olhos, quando ela estiver morrendo, ela lembrar, é a hora e não tem volta. Eu vou ter que encontrar com Deus e eu vou encontrar para a eternidade ou para o juízo. Para ser julgado, e eu não vou ser julgado por o que eu fiz de errado, eu vou ser julgado pelo desprezo da oportunidade, pelo desprezo da salvação. Então quer dizer que eu posso fazer errado? Não, porque se você estiver fazendo errado, é porque você já está desprezando. Mas toda vez que você errar, não importa o que você errou, você não errou por vontade, você é um pecador, por isso você erra, por isso você falha, você é perdoado quando você não desonra Jesus. Quando você não rejeita o Filho, quando você abraça o Filho e sabe que Ele é a tua salvação, Ele é a tua justiça e não a tua justiça própria. Mas quando a pessoa faz da sua maneira, do seu jeito, é a justiça dela que ela vai apresentar diante de Deus. E sabe o que Deus vai dizer? Essa tua justiça é trapo de imundícia, não serve de nada para mim. Eu te amei, desci e vivi num corpo humano, me limitei como um homem 33 anos para te salvar e você não valorizou? Você não acreditou em mim, porque a gente só faz a coisa errada porque não acredita de verdade.
E é tempo, já que nós entramos no novo ano, a gente clarear nossas ideias, nossa mente e dizer: eu vou acreditar mais. Amém? Eu decido acreditar mais. Eu decido acreditar no que Deus diz. Eu decido acreditar no que a palavra de Deus diz. Eu decido. Eu não estou esperando emoção. Eu tenho razão para acreditar nessa palavra. Porque essa palavra diz que Ele me amou de tal maneira. E Jesus, depois de descer aqui, Ele falou assim para os discípulos dele. Quem é discípulo aqui, diga amém. Então Ele repete nessa noite. E Ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vocês sabem tudo que eu fiz por vocês. Então, aqui Jesus está deixando claro que Ele nos ama. O Pai nos amou, Jesus nos amou, e Ele foi até o fim. Ele foi fiel até a morte. A gente não pode apenas receber os benefícios da fé, porque aí nós seremos apenas os mais infelizes dos seres humanos, porque nós vamos receber tantas coisas de Deus, mas no final vamos perder a alma. O que a Bíblia diz? O que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? A tua alma é a coisa mais importante. A tua alma é eterna. A tua alma, ela é indestrutível. A tua alma vai viver para sempre, seja no céu ou no outro lugar, mas ela vai, porque Deus fez você para ser eterno. Amém? Ele fez. Agora a escolha é nossa. Então a Santa Ceia, ela não é um ritual comum, mas é uma ordenança deixada pelo próprio Senhor Jesus à sua igreja. E o apóstolo escreveu para corrigir os abusos e restaurar o significado espiritual e ensinar como participar dignamente da mesa do Senhor. O que é dignidade? Se nós for olhar para nós, ninguém é digno de nada. Nós não somos dignos, mas existe uma maneira digna. Amém? E o que é digno? É quando você discerne. O que é discernir? É quando você compreende. É quando você entende o que é um corpo. O que é o corpo de Cristo. Porque o corpo dele foi partido. O corpo dele foi partido para nos unir a Ele. Amém? Foi partido para nos levar de volta para Deus. Foi partido para fazer com que todos nós sejamos um nele. Um com Ele. E isso é sério. Porque o mundo hoje ele não leva a igreja a sério, porque a igreja não leva Deus a sério. Então o mundo não pode levar nós a sério. Eles não acreditam muito em nós. Mas se eu perguntar para muita gente do mundo, eles dizem que acreditam em Deus. Sim ou não? E nós dizemos: como acredita em Deus e não está aqui conosco que acredita? Porque muitos de nós não dão o testemunho certo. Muitos de nós não têm a postura certa, a posição certa, a atitude certa. A gente é rebelde. E quando que a gente fica rebelde? Quando a gente fica ouvindo a palavra e na nossa mente nós rechaçamos: isso eu não aceito, dessa forma não, eu vou fazer do meu jeito, é da minha maneira, eu tenho as minhas razões. Então isso é uma rebeldia, é um coração duro. Mas se a gente entender o que Jesus fez, entender o sacrifício dele e entender que ele nos chamou também para o sacrifício, então nós vamos dizer: eis-me aqui. Toda vez que ele chamar, a gente vai dizer: eis-me aqui. Só que não tenha como eu estar lá. Só que não tenha como eu participar. Só que não tenha como, não existe uma fórmula, uma maneira de eu estar neste lugar que ele me chamou. Mas se tiver, é lá que eu devo estar. Amém? E a Santa Ceia é esse culto. Todos os cultos são importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa aprendizagem e para a nossa vida espiritual verdadeiramente crescer. Mas isto que Jesus deixou escrito, que muitos pensam que é um ritual, é mais do que isso. Isso aqui é um momento para a gente ver tudo que Ele fez por nós e ver o que a gente está fazendo, pelo menos para dizer obrigado. O que a gente está fazendo para dizer, pelo menos, eu sou agradecido pelo que o Senhor fez por mim. A Santa Ceia é para quem quer ser salvo. É para quem quer morar no céu. A Santa Ceia é aquele dia que a gente lava as vestes no sangue do Cordeiro. É o dia que a gente medita mais sobre como pecador nós somos e quanto arrependido a gente está e quanto a gente deseja mudar. É aquele dia da gente lamentar.
por a gente não ser tão bom quanto a gente gostaria de ser, por não poder muitas vezes cumprir tanta coisa como a gente gostaria de fazer para Deus. É aquele dia da gente dizer: eu vou ser mais unido com os meus irmãos, eu vou ser mais unido com os filhos de Deus, porque eu sou membro do corpo, eu vou estar mais junto. É aquele dia da gente dizer: eu vou propor no meu coração nunca faltar a Santa Ceia, porque eu sou o corpo de Cristo. Eu não posso estar separado, eu não posso estar desunido, eu não posso pensar diferente, eu tenho que ter a mesma cabeça me dirigindo, amém? Eu tenho que ter uma cabeça só, uma mentalidade só, e essa mentalidade é a mente de Deus. Eu tenho que ter os pensamentos de Deus, e essa é a diferença do vencedor e do que não vai vencer. O que vai vencer, ele vai ter a mente de Cristo, ele vai ter a mente de Deus, a mente do Espírito. Então ele vai ser dirigido por Deus, a vida dele vai ser dirigida por Deus. Ele vai passar pelos momentos que vai bater as águas na sua casa, mas a sua casa não vai cair. Ele vai ser perseverante porque não está só e tem direção na sua vida. Então, a importância de estar junto, a importância da unidade. Uma das orações de Jesus é: Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Porque Jesus dizia: quem me vê, vê o Pai. E Jesus está dizendo assim que Ele quer ser um conosco, se nós lhe obedecer, ao ponto de alguém, quando olhar para nós, enxergar Jesus.